Graça e paz, meu amado. Estamos iniciando mais um culto da família. Que você possa ser tocado e impactado pela graça do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos novamente na Tua presença. Vem usar conforme a Sua vontade, que nada venha a ser de mim, que venha diretamente do Espírito Santo. Que as pessoas que estiverem ouvindo essa mensagem possam ser tocadas e impactadas. Coloque os teus anjos sobre esse lugar, que nada venha atrapalhar o que o Espírito Santo vai fazer conosco nesta noite, em nome de Jesus. Novamente, graça e paz. Sou a pastora Roseli, da comunidade evangélica, da liderança pastor Apóstolo Carlos, o pastor Osvaldo e a sua esposa. Com muita graça e muita felicidade, estou trazendo essa mensagem e muita direção do Espírito Santo. Amém? Nós vamos falar um tema, Otoniel, o leão de Deus, que se encontra lá em Juízes 3, 9 e 10, que diz assim: clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, o mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã, a Rissataim, rei de Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Amém? Otoniel foi o primeiro juiz de Israel. Otoniel era o sobrinho de Caleb, e o seu nome significa leão de Deus, ou força de Deus. Sua força, sua bravura e a sua disposição para lutar o faz um valoroso leão de Deus. Vamos aprender as suas qualidades. Amém? Você gostaria? Desculpa, irmão. Ser um leão de Deus? Ter força e poder? Então, continue ouvindo essa mensagem. Que o Espírito Santo venha tocar sobre o seu coração. Qual era a vontade? A sua vontade era de vencer. Nós também temos essa vontade de vencer. A primeira qualidade de Otoniel era a sua vontade de vencer. Otoniel tinha sede de ser um vencedor. Quando seu tio Caleb lançou o desafio de conquistar a cidade de Kiriat Sefer, ele não perdeu tempo e venceu esse desafio. Josué 15, 16 e 17. As pessoas que têm vontade de vencer não podem temer desafios. Então essa é uma vontade de Otoniel vencer. Ele ia enfrentar desafios. E você também. Se tem vontade de vencer, você tem que se posicionar e enfrentar o desafio. Que quando nós nos colocamos nas mãos de Deus para ser instrumento, ser um leão de Deus, porque leão tem força. E é isso que o Senhor nos derrama quando nós aprendemos a vencer o desafio. Porque para nós estar na frente de obras, sendo instrumento, nós temos que vencer primeiramente o desafio. Não adianta você ter dom, você ter força de estrutura de corpo, né? E não ter a força de Deus. De nada vale. Então, meu irmão, aprenda a enfrentar seu desafio para poder ser um leão de Deus, enfrentar tudo que vier para fazer a obra do Senhor Jesus e ser instrumento, como Otoniel foi. Como recompensa por ter vencido o desafio, Otoniel se tornou genro de Caleb ao receber a casa como sua esposa. Juiz 1, 12 e 13. Somente os vencedores recebem o prêmio. Então, somente os vencedores recebem o prêmio. Otoniel possuía uma vontade tão grande de vencer na vida que suas conquistas não pararam aí.
Quando Israel clamou ao Senhor para libertá-los de uma opressão que durava 8 anos, o Senhor levantou a Otoniel e o libertou, a Israel das mãos de Cusã Risataim, o rei de Mesopotâmia. Juiz 3, 9 e 10. As pessoas que têm vontade de vencer são preparadas e escolhidas pelo Senhor para conquistas maiores. Amém? Você quer ser essa pessoa escolhida do Senhor? Então se coloca, meu irmão, na presença de Deus. Siga a direção do Espírito Santo, que quando nós deixamos o Espírito Santo nos direcionar, te garanto que tudo na frente dará certo, mesmo com as pedregulhos que sejam no nosso caminho, né? Que isso é o que mais nós temos, pessoas, essas pedras que vivem no nosso caminho, mas se nós queremos ser vencedores, nós temos que enfrentar estes obstáculos e conquistar a vitória, como Otoniel conquistou. O leão de Deus. Que lindo, né? Esse significado de Otoniel, o leão de Deus. Você sabe o significado do seu nome? Vou até contar uma pequena experiência de nome. Eu gostaria, desde muitos anos, de trocar o meu nome. Porque o meu nome foi lançado, escolhido com tanta raiva de uma prostituta, então eu temia tanto esse nome, porque foi escolhido com tanta raiva, com tanto rancor, e eu sempre gostaria de ter trocado. Aí foi anos e anos de trabalho de libertação, de tratamento de Deus. Aí até que eu fui fazer um seminário que chama Veredas Antigas. Foi aquele seminário foi tremendo. Foi assim, do início, foi 3 dias, do início até o encerramento. E eu esperando, disse que eu ia ter uma grande surpresa a respeito do meu nome. Aí, os 3 dias, foi só muito choro, ainda até falaram, leva uma caixinha de lenço que esse seminário não é brincadeira não. Mas valeu, que no último dia, quando o servo de Deus foi usado pelo Espírito Santo, que Deus estava entregando, que o meu nome era abençoado, para descansar o meu coração, que ele tinha um significado muito valioso. Ele significa sábia. Então, meu nome significa sábia. Coisa linda, né? Então, tudo que eu vou fazer para o Senhor, eu uso dessa sabedoria que o Senhor me deu através do meu nome. Ele mostrou que não importa homem ou mulher que queira, às vezes, jogar uma maldição, mas o Senhor Jesus quebrou dentro do ventre da minha mãe, que eu nasci dentro da igreja. Então, meu irmão, não se entristece às vezes com o seu nome. Agradeça a Deus, porque nós somos escolhidos de Deus. Então seja como Otoniel, um leão de Deus, para enfrentar todos os obstáculos, como ele enfrentou e foi um grande vencedor. E seja também uma vencedora em nome de Jesus. Amém? Otoniel possuía uma vontade de vencer, e nós também às vezes temos a vontade de vencer. Mas é tudo no tempo do Senhor. Quando o Senhor vai à frente, as suas conquistas são valiosas e você alcança, em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho da sua intimidade com o Espírito do Senhor. Então nós temos que ter essa intimidade, mas tem um preço alto a ser pago. Você nem imagina o quanto. Em Juiz 3:10, a Bíblia diz: veio sobre Otoniel o Espírito do Senhor. Os grandes homens de sucesso tinham intimidade com o Espírito do Senhor. Então você precisa ter essa intimidade. Não é você que tem que se impor, é o Espírito Santo que vai se impor sobre a sua vida. Aí você vai ter intimidade. Tudo que você vai fazer vai ser direcionado pelo Espírito Santo. Aí não há erro, meu irmão. De jeito maneira. Mas como você acha que você tem toda essa força que você pode fazer, tá ferrado. Você vai cair e vai cair feio em nome de Jesus. Então busca essa intimidade com muita sinceridade.
realmente se é isso que você quer. Porque se não é realmente isso que você quer, você está ruim. Como você vai sofrer? Então, cuidado para buscar a intimidade de Deus. Você tem que abrir seu coração, você tem que tirar tudo quanto é mágoa. Você tem que parar, às vezes, de perseguir até seus irmãos dentro da igreja. Que às vezes você pode ter ciúme. Ai, como que... Às vezes que aquele irmão é usado por Deus e às vezes você não. Mas por quê? Porque tem coisas que a gente tem que ser retirada. Por isso que nós precisamos buscar essa intimidade de Deus. Mas a gente vai ser moído, vai ser mastigado, amassado como barro. Porque para um vaso ser formado tem que ser maciado bastante. A argila tem que ser misturada bem. Na hora endurece, aí não tem mais como arrumar. Então é tudo no tempo de Deus, mas é doloroso. Você nem imagina o quanto, é muito doloroso. José teve sucesso e foi um grande vencedor na vida, porque tinha intimidade com o Espírito de Deus. Gênesis 41, 38. A história de José é linda, né? O que ele passou. Depois ele foi grandemente exaltado no meio de quem? No meio lá no faraó, no Egito, onde eram os seus perseguidores. Deus levantou Josué como governador, comandando tudo aquilo, e ele levou a bênção, mostrou que Deus que ele era, se ele servia, mostrou para Faraó que ele era um homem que tinha intimidade com o Espírito Santo. Deus falava no íntimo profundo de José. José enfrentou para até chegar onde ele chegou muito. Foi primeiro, os irmãos dele tinham ciúmes dele, depois foi jogado, foi vendido, foi massacrado. Mulheres perseguiram ele para ele perder essa intimidade com Deus. Ele foi totalmente provado, meu irmão. E é assim que o Otoniel também foi. Então não importa as perseguições, vai dando glória e aleluia, que eu te garanto que você vai terá vitória em nome de Jesus. Recanta la basura e decanta la manaia, porque buscar intimidade com o Espírito Santo tem um preço alto, meu irmão. Às vezes você está gemendo, chorando lá, não aguento mais. Então, você não buscou a santidade para ter intimidade com o Espírito Santo? Não é só coisa boa não, meu irmão. Tem muita perseguição. Então, em nome de Jesus, suporta e sairá como vencedor. José foi um grande vencedor. E depois, a própria família dele, os irmãos que foram perseguidores dele, José abençoou, alimentou, trouxe prosperidade para eles. Você vê, né? O maior perseguidor foi o que abençoou todos eles. Então é assim, meu irmão. Você pode ser um grande perseguidor e às vezes alguém te perseguir, mas não importa, abençoa aquelas pessoas. Sinta paz no seu coração e deixa Deus trabalhar. Você vai ver o que vai acontecer em nome de Jesus. Deus é tão lindo, você nem imagina o quanto. Ore canta labás. Aleluia. Josué, um outro grande vencedor, tinha intimidade com o Espírito do Senhor, Números 27, 18. E que intimidade que Josué tinha. E você acha que ele não foi perseguido? Foi muito perseguido, mas ele cantou o hino da vitória. Aleluia. Gideão, outro grande juiz, vencedor, tinha intimidade com o Espírito Santo. Josué 6,34. Não, Juiz 6,34. A terra ficou em paz durante 40 anos, por ocasião da administração de Otoniel. Juiz 3,11. Quem tem intimidade com o Espírito Santo do Senhor consegue promover a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4,3. Então, essa intimidade, meu irmão, que nós devemos buscar, como Otoniel buscou, o leão de Deus,
a força que Deus deu nele. Você vê, 40 anos, a paz durou por ocasião da administração de Otoniel. Será que alguém às vezes aguenta um mês, um ano, 2, administrando uma terra? Mas para ele aguentar 40 anos, você acha que foi fácil para ele? Às vezes o povo não sabia nada do que acontecia, mas o povo tinha paz através da administração dele. Mostrou que ele era um leão valoroso de Deus. Ele tinha a força e a intimidade com Deus. E nós devemos buscar mesmo, irmão, porque nós estamos vivendo numa época muito difícil. Muitas enfermidades, muitos casamentos sendo destruídos. Nossa, é tão triste ver quando o marido larga a sua esposa, às vezes quando ela está necessitando tanto da ajuda dele e às vezes ele abandona porque ele não aguenta. Isso é ele é um administrador daquele lar. Como é que ele pode largar? Não pode não, meu irmão. Quando falava Deus que Deus uniu, o homem não pode separar. Tem que suportar, tem que aguentar, porque nós prometemos diante do altar de Deus que nós aceitaria nosso esposo, não importa se na doença, na tristeza, na alegria, na fartura, na falta de dinheiro, nas perseguições, não importa, nós prometemos diante do altar. E nós precisamos pedir essa direção do Espírito Santo. E nós temos que buscar essa intimidade para a gente suportar. Mulher que às vezes está triste, vai lá, vai no seu quarto, ora, jejua, busca a presença de Deus para o seu marido voltar. Às vezes ele vai voltar, meu irmão. Quando nós entregamos na mão de Deus, nós temos que descansar nosso coração e fazer a nossa parte. E quando ele voltar, às vezes não é fácil como ele vai voltar, mas a gente tem que suportar. Porque Deus trata no íntimo e no profundo. Então vamos, meus filhos sendo aí nos vícios, tantos filhos no vício, afastados de Deus. Vamos, irmão, vamos buscar essa força de Deus para a nossa vida, para nós podermos ajudar em oração, às vezes uma palavra de conforto, para que homens e mulheres se levantem na autoridade e no poder de Deus. Então, em nome de Jesus, que essa palavra de Otoniel, esse tema de Otoniel, venha servir o teu coração, que você possa ser um vencedor, uma vencedora como ele foi, em nome de Jesus. Possuindo a vontade de vencer e a intimidade do Espírito de Deus, podemos nos tornar leão de Deus. Exemplo de Otoniel, vencendo os desafios que estiverem na nossa frente. Então, é isso que Deus fala para contigo nesta noite, nesse culto. Não sei que hora que você vai ver essa live, se é à noite, se é à tarde, se é de dia, se é de madrugada, mas que essa palavra venha ao conforto do teu coração, possa ser tocado e impactado com essa palavra, que eu possa ter sido instrumento na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos na tua presença novamente. Obrigada, que nós possamos mesmo buscar essa força de Otoniel que ele teve, que Deus deu, o leão de Deus. Nós possamos ser esse leão para enfrentar todas as dificuldades. Visita, Pai, aquelas pessoas que estão enfermas, em nome de Jesus. Também nós agradecemos pelas grandes vitórias que o Senhor tem nos dado. E eu creio que muitas virão, em nome de Jesus. Visita toda a nossa família Jerusalém, que tudo seja tocado, impactado da sua graça, da sua unção, da sua força. Visita nosso apóstolo, sua esposa, o pastor Oswaldo, a sua esposa, e todos os pastores e as pastoras, os filhos deles, a família toda, Pai, sejam visitados em nome de Jesus. Que eles possam ter a sua graça para poder vencer tudo que nós estamos passando. Mas eu creio que aquele que estiver com Deus cantará o hino da vitória, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um, desde agora e para sempre. Um grande beijo no seu coração. Até mais.